Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre como a ciência afeta nossas vidas. Você já ouviu falar sobre isso? Já parou para pensar? Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o impacto da ciência nas nossas vidas. O que você acha que tem no seu dia a dia que foi um grande impacto da ciência? Você já pensou sobre isso? Então, se você parar para pensar, por exemplo, sobre tudo que você tem no seu dia a dia, o seu celular, o seu computador, todos os aparelhos que você no dia a dia está usando que ajudam muito, né? Ou então você vai lá no médico e fez muitos exames, e aí saíram os resultados, ajudaram, né, no acompanhamento da sua saúde. E existem uma infinidade de áreas, né? Quando você observa aí o avanço, né, das construções, das edificações. Quanta pesquisa científica por trás de tudo isso até chegar a esse nível? Você já parou para pensar como as ciências, seja ela exata, humana ou biológicas, podem ajudar na nossa vida? Particularmente falaremos das ciências exatas da matemática, não? Verdade? Mas nesse caso, todas as ciências de todas as áreas são essenciais e está em tudo no nosso dia a dia. Quanta coisa que a gente nem percebe já está pronto e veio como fruto, né, de muita pesquisa, muita investigação. Falaremos um pouquinho sobre isso hoje. Então, pessoal, vamos então voltar a falar também sobre essa importância da ciência, o reconhecimento da ciência, o desenvolvimento científico, falando da Bia, né, a Bia Bolos. A Bia realmente se preocupa tanto, né, com o desenvolvimento científico. Isso é muito comum quando alguns empresários, às vezes, eles vão se desenvolvendo, vão crescendo, eles vão naturalmente querendo investir em algumas áreas. E eles investem, por exemplo, em alguns fundos que apoiam a ciência, como a Bia faz. E também a Bia, além de apoiar a ciência com esse fundo de desenvolvimento que ela criou, né, para a ciência, que ela destina uma parte, né, da sua receita para isso, mas também a Bia ela tem a própria área de pesquisa dentro da empresa, né? E aí nessa área de pesquisa a Bia ela desenvolve vários projetos. Vamos falar de um deles, uma dessas pesquisas que a Bia desenvolveu e que é essencial na sua empresa para a qualidade aí dos seus serviços, dos seus produtos. Vamos ver que pesquisa foi essa? Então nós temos aqui a área de pesquisa, né, que ela desenvolveu, buscando a excelência aí do seu trabalho, né? Ela fez uma pesquisa aí consultando mais uma vez, né, o seu cliente. Ela sempre trabalha na área de pesquisa, principalmente querendo entender e investigar e organizar as informações que vêm do seu cliente para poder sempre aperfeiçoar tudo que ela oferece. E aí a gente tem aqui a pesquisa, pessoal. Vejam aqui a pesquisa que o setor, a área de pesquisa da Bia desenvolveu. A Bia Bolos usou um questionário para solicitar aos clientes uma avaliação da qualidade dos seus produtos. Então, como que ela fez, né? Existem vários modelos, né? Então, o modelo aqui que foi usado foi uma escala, né, de excelente, ótimo, bom, médio e fraco. E aí o cliente poderia escolher uma dessas 5 opções e ele ia depois, né, deixar essa opção registrada para várias perguntas, várias opiniões que foram solicitadas, né, para esse cliente final. Só que observem aqui, né, como fica tudo misturado, né, quando você coloca os dados brutos de uma pesquisa, que são aqueles dados que não foram manipulados, você não organizou ainda, você não sintetizou, fica muito espalhado, né? Você não consegue chegar a uma conclusão rápida. Você até poderia chegar a uma conclusão, mas daria muito trabalho e todo esse tempo gasto, né, analisando muitos valores espalhados, não é o que vai otimizar o processo, não é o que vai ajudar a chegar a boas conclusões. Então, na estatística, né, nós temos muitos recursos que nos ajudam à organização de dados das pesquisas, né? Vamos falar então aqui como que foi feito nesse caso, ó. Observem aqui que foi feita uma tabela de distribuição de frequência, que eu vou mostrar agora na sequência para vocês. Nessa tabela de distribuição de frequência, as mesmas 5 opiniões ali coletadas, excelente, ótimo, bom, médio, fraco, né? Em vez de estar tudo espalhado ali com F, B, O, representando a inicial de cada resposta, você tem ali tudo bem organizado. Aí tem a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É a contagem que você faz de quantas pessoas deram aquela determinada resposta. Então, por exemplo, se você olhar ali na linha do excelente, 15 pessoas responderam excelente. Se você olhar ali na linha do ótimo, 12 pessoas. Bom, 11, médio, 7, fraco, 3. Não ficou bem melhor só você olhar as quantidades que é a frequência?
Isso é uma tabela de distribuição de frequência sem intervalos de classes, né? Nós vamos falar sobre isso futuramente. Aqui é somente realmente a informação e a quantidade ao lado. Temos também ali a frequência relativa, né? O que é a frequência relativa? A frequência relativa facilmente pode ser levada depois para a forma percentual, que é muito usada. E como que você coleta essa frequência relativa? Se você olhar, por exemplo, excelente, 15 respostas. Se você dividir pelo total ali embaixo, que é 48, 15 por 48 vai dar aquele número que você está observando na frequência relativa da linha 1, 0,3125. Esse 0,3125, se você quiser passar para a porcentagem, é só fazer vezes 100, dá 31,25, mas também é muito usado assim na forma decimal, para representar ali a proporção que existe daquela resposta em relação ao total, tá? Então, na estatística é comum trabalhar ou com porcentagem ou com decimais. Quando você trabalha com os decimais, 0,3125, em vez de você considerar 100% como sendo total, como você faz na porcentagem, você considera o total como sendo 1. Então, 0,3125 ele é uma quantidade, né, bem significativa do 1, né, porque está chegando quase na metade, que seria 0,5. Tá? Então, você tem como analisar também na forma decimal e ver se aquela resposta ela teve uma proporção elevada em relação às demais, se muitos ou poucos escolheram aquela determinada resposta. Então, a forma de análise também não é só olhar as quantidades, mas olhar essa questão da proporção, que pode estar em porcentagem ou não. Nessa tabela ali, a frequência relativa não está em porcentagem, mas se você quisesse migrar para a porcentagem, seria tranquilo, é só fazer vezes 100, tá? Então, é uma tabela prática, vocês perceberam a vantagem, né? Se você olha os dados todos espalhados, você fica até perdido muitas vezes. Aqui ainda nem eram tantas informações, existem pesquisas com muito mais informações, e aí se você não tem uma tabela ali sintetizando, especialmente uma tabela de distribuição de frequências, que já dá as quantidades ali bem organizadas, você não chega a boas conclusões práticas, porque a ideia é tomada de decisão, né, que vamos falar nas próximas aulas também, baseada nessas informações. Então aqui temos a pesquisa então finalizada pela equipe da Bia Bolos. Solta a vinheta do podcast, por favor. Então, pessoal, nesse podcast está bem interessante a ideia de você refletir sobre o impacto da ciência nas nossas vidas. Às vezes você despercebe, né? E você tem tudo aí que você está usando no seu dia a dia, que foram anos de pesquisa, anos de desenvolvimento. É importante você compreender isso e vocês vão refletir de uma maneira bem bacana nesse podcast. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal Matemática em um Clique. E no podcast de hoje eu trago para vocês o tema: o impacto da ciência em nossas vidas. Você já parou para pensar nesse tema? É um tema de grande importância. Quando a gente pensa, né, no impacto da ciência nas nossas vidas, tem sempre aí, né, a visão da ciência, principalmente voltada para a área da saúde, que esteve muito presente, principalmente nessa época de pandemia que passamos, mas também tem impacto da ciência como um todo, nas ciências exatas, humanas, biológicas, e falando particularmente aí das ciências exatas, né, elas estão principalmente por trás, né, de muitas novas tecnologias que estão relacionadas principalmente, né, com a área da tecnologia da informação, com programação, com diversas áreas que estão, né, como pano de fundo em várias tecnologias que usamos no dia a dia e não paramos para pensar. Por exemplo, quando a gente pensa na ciência exatas, né, que ajudou no desenvolvimento da ciência da computação, e aí você pensa em tudo que você usa hoje, o seu celular, que depende aí de uma programação que veio também inspirado em vários elementos da matemática, e você tem também aí, né, o seu computador pessoal, você tem qualquer aparelho, qualquer tecnologia, né, que depende aí de uma programação e que ajuda tanto, né, você no seu dia a dia está relacionado, né, com a matemática, que é uma ciência, só que uma ciência exata, né? Mas a gente tem as ciências biológicas, humanas e exatas, né? Então, mas aqui particularmente no nosso canal, tratando das ciências exatas, trazendo aí também o impacto, né, nas nossas vidas, né? Como seriam as nossas vidas sem os computadores, sem os celulares, sem os novos aparelhos que todo tempo a gente tem aí, né? Até mesmo
aparelhos voltados, né, para a área de saúde, que fazem medições, né, da área de saúde, que as pessoas precisam, às vezes, para alguns controles de saúde em casa, né, também depende de toda uma programação, até a área, né, biológica, né, que tem tantas pesquisas em andamento, que desenvolveu, inclusive, a vacina, que nos ajudou tanto recentemente, ela também depende de vários aparelhos que estão relacionados a uma tecnologia avançada e que tem como pano de fundo sempre aí a programação, e essa programação ela depende aí, né, da fundamentação que é dada pela matemática. Então a gente tem também aí, pode-se dizer, uma conversa entre as ciências e uma ciência isolada em si mesma, à medida que ela ajuda a sociedade, ajuda a desenvolver as coisas, as próprias ciências se conversam entre si. Então quem está trabalhando na área de ciências biológicas tem sempre elementos das ciências exatas, elementos das ciências humanas e vice-versa. Qualquer uma das ciências você precisa de elementos de outras ciências, as conversas entre as áreas é muito importante. Então a ciência realmente transformou as nossas vidas e aqui é o nosso podcast de hoje, para que vocês pudessem refletir um pouco e pensando numa perspectiva mais ampla de ciência, que vai além da ciência, que a gente sempre pensa em pesquisas na área de saúde, que é muito importante, é essencial, mas tem pesquisa em diversas áreas, pesquisas qualitativas, quantitativas, que vamos falar um pouquinho mais nos próximos podcasts. Forte abraço a todos e até a próxima. Então eu trago para vocês aqui a indicação que eu sempre deixo, né, para vocês complementarem os estudos, o Saiba Mais. Não deixem de consultar esses vídeos, são bem importantes, eles complementam as informações, eles ajudam vocês a ampliar as ideias, são vídeos práticos, resumidos, vocês vão gostar. E uma sugestão também é que vocês sempre assistam, né, anotando algumas coisas, né, porque você consegue fixar melhor a sua atenção e absorver mais informações desses vídeos, tá certo? Vamos então para a nossa frase de reflexão, a nossa frase final. É uma frase relacionada com o nosso tema, a importância da ciência nas nossas vidas, o impacto da ciência. Então a frase diz assim: a ciência é a responsável pelas novas descobertas, tanto na área da saúde, exatas como humanas. Mas no nosso dia a dia notamos principalmente pelo desenvolvimento das novas tecnologias. Ótimos estudos a todos e até a próxima!